Olá! Olá! Começa agora o Conexão UFSC, um telejornal produzido pela turma de Telejornalismo 1 da Universidade Federal de Santa Catarina. O lançamento do livro que reúne a obra do padre Antônio Vieira aconteceu ontem no auditório Henrique Fontes do CCE. O padre escritor ficou famoso no século XVII e sua obra permanece viva na literatura até hoje. Para falar ao vento, bastam palavras. Para falar ao coração, são necessárias obras. Esse é um dos trechos de um sermão muito conhecido de Padre Antônio Vieira, escritor que marcou a literatura barroca no Brasil. Nascido em Portugal no século XVII, Padre Antônio Vieira vivenciou a Contra-Reforma Católica. Foi enviado pela Companhia de Jesus para disseminar a fé cristã no Brasil. Ganhou visibilidade pela forma simples de passar suas mensagens através de seus sermões. Pela primeira vez, a obra completa de Padre Vieira está disponível num só livro, lançado esta semana pelo professor português especialista na obra do padre. O lançamento do livro aconteceu no Brasil, no Centro de Comunicação e Expressão. Durante o encontro, o diretor da obra, o especialista José Eduardo Franco, mostrou a relevância dos escritos de Vieira e sua atualidade na literatura internacional. O processo de produção passou pela reunião de uma equipa de especialistas, de 97 membros de uma equipa de Portugal, do Brasil e de outros países, de várias especialidades. Depois fizeram uma anotação crítica, isto é, estabeleceram um conjunto de notas para explicar aquelas passagens da obra mais obscuras, mais difíceis de serem compreendidas pelos leitores de hoje. E acho super importante que esse evento aconteça na UFSC, que a gente tem muitos estudos em literatura portuguesa. E o padre Antônio Vieira é um ícone, né? Ele é um grande escritor da nossa língua e acho que é importante que até hoje nós continuamos a ler Vieira, a resgatar o que ele diz e a utilizar o que ele disse e estudou, seja na literatura, na história. Se você quiser comprar o livro, acesse o site que está aparecendo aqui na tela. E as Olimpíadas de 2016 estão chegando, e a chama olímpica desembarcou em solo brasileiro hoje. No dia 27, a chama, acesa na Grécia, foi entregue ao comitê organizador dos Jogos e finalmente está no Brasil. A tocha passará pelas mãos de 12 mil pessoas em 327 cidades diferentes. Essa jornada só acaba no dia 5 de agosto, quando acontece a cerimônia de abertura dos Jogos. E fique ligado, a tocha passará por Florianópolis no dia 10 de julho. Agora iremos para um breve intervalo. Fique ligado, a gente volta já. O jornalismo é uma forma institucionalizada historicamente de produzir e transmitir informações. A reportagem é uma técnica desenvolvida pelo jornalismo para apurar, ir atrás dessas informações. É uma forma de aproximar o público de fatos e acontecimentos através da notícia. É a ampliação da notícia, que busca dar um contexto maior do que a simples divulgação dos fatos. Jornalismo é uma ferramenta do conhecimento e uma tradução do real. A reportagem também é uma forma de se aprofundar em um determinado tema. Uma forma encontrada na cultura para que fiquemos atentos ao que é do cotidiano. A reportagem é apurar um tema de forma cuidadosa, desenvolver esse tema de forma simples e mais aprofundada. Jornalismo também é informar a sociedade, de acordo com o interesse público. Podendo buscar coisas que aconteceram no passado e fazer um mergulho aprofundado de um tema para o público. O jornalismo informa para que a sociedade e os cidadãos possam se movimentar na sua realidade e adquirir mais conhecimento. Reportagem é um gênero do jornalismo que implica em levantar dados, fontes e questões. Requer uma estrutura maior, com mais recursos linguísticos. O jornalismo não é apenas um fazer, tem uma função social muito importante. A reportagem transmite uma verdade, reconstruindo aquilo que o jornalista viu, olhou, assistiu ou buscou em termos de informação. Na verdade, aqui nessa escola, jornalismo e reportagem são a mesma coisa. Os dois contam a realidade. Programa A Reportagem, quinta-feira, às 10 da noite. A semana acaba com o automobilismo na Rádio.UFSC. E nada melhor do que um programa com entrevistas especiais, reportagens e análises ao vivo com muita irreverência.
Saiba tudo sobre o mundo das corridas no Grid de Largada. Toda sexta-feira, às 6h30 da tarde, na Rádio.UFSC. É velocidade e ponto. A ditadura militar no Brasil durou 21 anos e até hoje é lembrada pelas suas ações repressivas em vários setores da sociedade. Você pode até não saber, mas os militares agiam, mesmo que de forma discreta, aqui na UFSC. Nossa equipe foi ontem conferir uma sessão de depoimentos que lembrou a ação da ditadura aqui na universidade. Do início ao final da ditadura militar no Brasil, as universidades eram muito vigiadas. É difícil encontrar um número preciso de vítimas desse período, pois muitas prisões não eram registradas. Em 64, logo depois do golpe, se abriu dentro da universidade várias comissões de inquérito comandadas por professores para investigar servidores, alunos, professores, e depois eram enviadas para os militares e outros processos eram abertos. E nessa época, início do golpe, praticamente todas as lideranças da universidade, estudantis e de professores foram presas. Ali por 64, por coisas como, dentro dessas comissões de inquérito que foram abertas, desde pequenas delações de professores que iam lá e delatavam alunos para os militares, até pessoas que se infiltravam na universidade, da Secretaria de Segurança Pública. Depois de 68, depois do AI-5, a coisa já fica um pouco mais institucional. O Serviço Nacional de Informações, o SNI, ele se ramifica para dentro de vários órgãos públicos e a universidade é um desses órgãos públicos. Tem que pensar que a universidade era um local de formação de política. Então, se cria dentro da universidade algo que se chama Assessoria de Segurança de Informações, que era um órgão que a única função era vigiar. Essa vigilância chegava a um ponto de bastante influência. Por exemplo, em eleição para reitor, os candidatos tinham que passar saía uma lista de candidatos aqui para o presidente assinar, o presidente escolhia quem ia ser o reitor, e o presidente recebia uma série de informes do SNI apontando se o candidato tal tem antecedentes de subversão, porque foi para Cuba, porque isso, porque aquilo, isso influenciava. 4 ex-estudantes da UFSC fizeram seus depoimentos para a Comissão da Memória e Verdade ontem, no evento O Movimento Estudantil na UFSC nos anos 60 e 70, suas lutas e ação repressiva. O evento aconteceu no auditório da reitoria da UFSC e contou com a presença da atual reitora Roselaine. Em luta pela verdade e trazendo ao público a injustiça e os crimes cometidos durante a ditadura, os ex-estudantes contaram como percebiam a ditadura militar agindo dentro da universidade. Era uma universidade calada, uma universidade censurada, né? E que algumas lideranças presas, e etc. Então, não tinha nada a ver com a história, com a nossa... Você deve ter percebido que o WhatsApp parou de funcionar de novo. É que pela segunda vez, a Justiça Brasileira determinou o bloqueio do aplicativo aqui no país. As operadoras de telefonia fixa e móvel foram obrigadas a bloquear o serviço por 72 horas. Quem tomou essa decisão foi o juiz Marcel Montalvão, do Sergipe. Ele atendeu a uma medida cautelar da Polícia Federal que pede a quebra de sigilo de conversas para investigações. Em nota, o WhatsApp afirmou não possuir as informações que a polícia solicita. Mudando de assunto, a piscina olímpica do Centro de Desportos da UFSC é usada pela comunidade acadêmica há mais de 40 anos. Mas a falta de manutenção fez com que ela fosse interditada. Desde o dia 2 de abril, a piscina olímpica do Centro de Desportos está interditada. A decisão foi tomada por um profissional especializado que, após analisar os laudos elétricos, concluiu que a situação oferecia riscos aos alunos. Então, nós constatamos no início desse semestre uma fissura na bomba d'água e ficou constatado que se a bomba explodisse, vazasse toda a água, ela ia entrar em contato com a rede elétrica que fica ao lado da bomba, e aí quem estivesse dentro da piscina seria morto na hora, eletrocutado por essa corrente elétrica, pela água ter entrado em contato com a corrente elétrica. Feito isso, nós marcamos a reunião com a magnífica reitora e ficou definido, enquanto não houver um trabalho de recuperação total desses equipamentos, a piscina estará fechada mediante esse risco aos usuários. Com a interdição da piscina principal, as aulas estão acontecendo ao lado, na piscina pequena do complexo. Isso acaba implicando porque a gente também tem
as matérias que fazem parte da educação física curricular. São as matérias oferecidas para alunos de outros cursos virem e praticarem a modalidade. Então acaba por ficar muito escasso a grade de horários da piscina adaptada, tendo que até mesmo às vezes fazer. O Conexão vai seguir acompanhando a situação e trazer as novidades sobre o caso. E agora vamos para mais um breve intervalo e voltaremos para o último bloco do Conexão UFSC de hoje. Quer ficar bem informado com as notícias da Universidade Federal de Santa Catarina e de Florianópolis? Então assista ao TJ UFSC. Todas as segundas e quintas, os nossos comentaristas do quadro TJ Esportes trazem as informações sobre os times catarinenses de futebol. Na terça-feira é dia de saber tudo o que está rolando no Brasil e no mundo no quadro Giro TJ. E sexta-feira, na Agenda Cultural, nós trazemos as melhores dicas para você curtir o final de semana em Floripa. Telejornalismo universitário na internet é só com o TJ UFSC, de segunda a sexta-feira no YouTube. FM, Rádio Ponto. É rádio e ponto. Ouça também a nossa programação pelo site www.radio.ufsc.br. Olá, você está acompanhando os bastidores de uma produção da turma de Telejornalismo 1 da Universidade Federal de Santa Catarina. Esse é o Conexão UFSC, um programa semanal que traz para você as atualizações do nosso campus. Então já sabe, às terças e quartas, fique conectado com a gente no nosso canal no YouTube. Há 34 anos, o jornal Laboratório Zero é elaborado no curso de jornalismo da UFSC. Todo semestre, os alunos da turma da sexta fase produzem, publicam e distribuem 4 edições, com tiragem de 5.000 exemplares cada. Em setembro desse ano, o Zero ganhou seu 10º prêmio, o melhor jornal laboratório do país no Expocom Nacional. O professor do Departamento de Química da UFSC, Hugo Alejandro Galhardo Olmedo, será nomeado como um membro titular na Academia Brasileira de Ciências nesta quarta-feira. A cerimônia será realizada às 19 horas na Escola Naval da Marinha, no Rio de Janeiro. Os membros titulares da ABC são cientistas que moram no Brasil há mais de 10 anos com grande atuação científica. Os centros acadêmicos da UFSC estão se preparando para eleger suas novas gestões. Neste ano, 2 chapas com ideias bem opostas concorrem à gestão do CA do curso de História. O repórter Alan Rodrigues explica um pouco mais disso para a gente. A comunidade universitária se prepara para as eleições dos centros acadêmicos. E um fato inusitado está acontecendo no curso de História. Pela primeira vez em 4 anos, foi formada uma chapa de oposição à atual gestão. A votação ocorre na próxima terça-feira, das 8h30 da manhã às 9h30 da noite, e requer a votação de no mínimo 10% dos 380 alunos do curso. A chapa Situação se reuniu ao meio-dia de ontem para decidir assuntos referentes ao embate e à propaganda política que se realizará durante essa semana. Vale salientar que sempre tem uma oposição, seja ela qual for, é muito saudável no centro acadêmico, né? Tem a nossa chapa, né, que se reivindica de esquerda, tem a chapa deles que, né, se diz neutra e tal, mas claramente é uma chapa de direita, né? Os alunos do curso de História que estavam insatisfeitos com a atual chapa decidiram lançar a chapa Frase de Efeito para concorrer com a atual gestão Nenhum Passo Atrás. Estamos contra a atual gestão do centro acadêmico, porque eles estão muito acomodados com relação à gestão, eles não têm feito muita coisa em relação ao curso, as pautas não defendem o curso em si. A votação ocorre na próxima semana e cabe a você, estudante, decidir o futuro do seu...
Fique ligado nas eleições do seu centro acadêmico e conheça bem as chapas para fazer uma boa escolha. E o Conexão do UFSC de hoje fica por aqui. Para ver essa e outras edições, fique ligado na nossa página no Facebook, Conexão UFSC, e no nosso canal no YouTube. O Conexão volta amanhã às 11h30 da manhã com mais informações.